Para de falar, pô! Já foi! Boa tarde. A gente vai começar apresentando o tema de infecções, neoplasias e alterações pediátricas das vias respiratórias. Os componentes do grupo Altimar, Flávio, Leonardo e Otávio. As enfermidades respiratórias são uma das razões mais frequentes das visitas ao médico. Las hospitalizações e la inatividade forçada entre todos os grupos de idades. O resfriado mais comum, aunque não suele ser grave, é uma causa habitual de assentismo laboral e escolar. A pneumonia é a sexta causa de morte em los Estados Unidos, em particular entre adultos e maiores indivíduos com imunodepressão. Ademais, é a primeira causa de morte entre os niños em lo mundo. A tuberculose TB se mantém como uma das enfermidades que mais ocasionam mais decessos em todo o mundo, ao afetar um terço da população mundial. Uma grande quantidade de pessoas percebem TB, resistentes a vários fármacos, e muitas outras padecem de imunodeficiências. As pessoas imunocomprometidas sofrem todo tipo de infecções bacterianas, víricas e micóticas. As micoses que se detectam com maior frequência incluem a histoplasmose, as coccidioidomicoses e as blastomicoses. O câncer pulmonar sigue sendo a principal causa de morte por essa afecção a nível mundial. Los niños com infecções das vias respiratórias superiores e inferiores conformam um grande número de infecção primária. Os lactantes prematuros, em especial os que padecem de síndrome de dificuldade respiratória neonatal, têm alto risco de padecer infecções respiratórias crônicas e outras complicações como displasia broncopulmonar. Passou. As vias respiratórias são suscetíveis a processos infecciosos causados por vários tipos de micro-organismos. Lá, infecções afetam a via aérea superior, que seriam o nariz, bucofaringe e a laringe. E a via aérea inferior, que seriam as vias aéreas respiratórias inferiores e pulmonares, ou ambas. Na maioria dos casos, os signos e sintomas de infecção da via respiratória dependem da função e da estrutura afetada, da gravidade do processo infeccioso e da idade, e o estado geral de saúde da pessoa. Os vírus são as causas mais frequentes das infecções das vias respiratórias e podem provocar enfermidades que se vão desde um resfriado, que remete só a uma pneumonia letal. Ademais, as infecções víricas danam o epitélio bronquial e obstruem as vias respiratórias e ocasionam infecções bacterianas secundárias. Cada uma das espécies de vírus tem um próprio padrão afetado das vias respiratórias. Por exemplo, o rinovírus cresce em menor a 33 graus Celsius e com frequência agravam a crise asmática, as sibilâncias agudas ou a pneumonia. Os vírus podem desplazar-se da cavidade nasal às vias respiratórias superiores a unir-se à molécula de adesão intercelular. As pessoas com uma resposta imunitária anômala são mais suscetíveis a que os vírus causem problemas graves de intercâmbio de gases ou ventilação. Outros micro-organismos, como bactérias, microbactérias, fungos e histoplasma
E micro-organismos também produzem infecções pulmonares. A sua vez, muitas dessas infecções causam morbidade e mortalidade importante. Resfriado comum. O resfriado comum é uma infecção vírica das vias respiratórias superiores. É mais frequente que as outras infecções das vias respiratórias. A maioria dos adultos padecem 2 ou 3 resfriados ao ano, enquanto que os niños em idade escolar, em promédio, podem sofrer até 6 ou 8 ao ano. Os vírus de resfriados se disseminam rapidamente de pessoa a pessoa. Os niños, principalmente reservórios de los vírus de resfriado, e com frequência adquirem um novo vírus de outro niño. Propagação de la mucosa. A enfermidade dura em promédio 7 dias, com um propósito de incubação ao redor de 2 dias. A disseminação mediante aerosoles e a tossir ou estornudar é muito menos importante que a propagação direta através das mucosas, por meio de contato dos dedos com vírus que se encontram na superfície contaminada. Isso translado às mucosas nasais e olhos. Rinocinusite. A rinocinusite se refere à inflamação que afeta os senos nasais. Os senos paranasais são sacos de ar que se formam durante a embriogênese, a partir de uma série de cristas e sucos dentro da cápsula cartilaginosa, que rodeia a cavidade nasal em formação. Conforme avança o desenvolvimento dos sacos, destes surcos revestem com o epitélio ciliado respiratório e invadem os eixos faciais que rodeiam por convertir-se em los senos principais. Cada seno mantém a comunicação constante com a cavidade nasal por orifícios angustos. O hoste. Os senos se designam segundo o osso e que se localizam frontais, etimoidais, maxilares e esfenoidais. Os senos frontais se abrem em meato médio e a cavidade nasal. Os senos etimoidais consistem em 3 a 15 células de ar em cada lado do etimoide, cada uma delas quais tem uma via distinta da cavidade nasal. Todos os senos etimoidais frontais e maxilares anteriores drenam a cavidade nasal através de uma passagem angosto chamado complexo osteometal. Qualquer defeito em seno etimoidal anterior pode obstruir o complexo osteometal e causar uma enfermidade secundária do seno frontal ou maxilar. Os senos maxilares se ubicam abaixo do osso orbital e acima do paladar duro, e seus orifícios se localizam em sentido superior e medial ao seno, em um lugar que impede a drenagem. Os senos etimoidais se situam junto, anteriores à fossa hipoficiária, atrás dos senos etimoidais posteriores, com suas aberturas em la fossa etimoidal e em la parte superior da cavidade nasal. Cada seno se encontra revestido por uma superfície mucosa que se prolonga com a das passagens nasais. O mecanismo de depuração mucociliar ativo ajuda a desplazar o líquido e os micro-organismos fora de los senos hacia a cavidade nasal. A depuração mucociliar, junto com os mecanismos imunitários inatos e de adaptação, ajuda a manter os senos estériles. Ele barra o contenido de oxigênio e dos senos proporciona o crescimento do micro-organismo, dando as defesas locais e altera a função das células imunitárias. A rinocinusite se classifica em aguda, subaguda e crônica. A rinocinusite aguda pode ser de origem vírico-bacteriana ou uma combinação de ambos, durar de até 4 semanas. A rinocinusite bacteriana aguda adquirida na comunidade
muy a menudo do resultado de infecções por micro-organismo patógeno Haemophilus influenza ou Streptococcus pneumoniae. A rinocinusite crônica se define como aquela com uma duração maior de 12 semanas e que quase sempre se associa com uma infecção bacteriana micótica. Já na rinocinusite crônica, os micro-organismos anaeróbios tendem a predominar e a ser solo ou em combinação com organismos aeróbios, em espécie de Streptococcus e Staphylococcus. Se há observado que as pessoas com rinocinusite crônica, otites média e rinorreia têm cúmulos de pseudomonas aeruginosa, que formam uma bicapa em várias áreas do ouvido, nariz e da garganta. Este alasgo de las infecções crônicas do ouvido, nariz e garganta apoia os signos e sintomas causados por la inflamação crônica relacionada com otites, rinossinusites e la rinorreia crônica. La gripe, influenza. A gripe ou influenza é uma das causas mais importantes da infecção das vias respiratórias superiores em los seres humanos. A gripe, combinada com a pneumonia, é a oitava causa de morte nos Estados Unidos. As taxas de infecção são mais altas em niños e adultos e maiores pelas enfermidades graves e muito fortes são entre pessoas de 65 anos de idade ou maiores. Os vírus que causam a gripe pertencem à família Orthomyxoviridae, cujos membros se caracterizam por uma gênoma de ácido ribonucleico segmentado e monocatenário. 3 tipos de vírus da influenza causam epidemia em seres humanos, tipo A, B e C. Na influenza A se distingue por sua capacidade de infectar diversas espécies, incluídas as aves e os mamíferos. Este vírus se divide em subtipos, com base em 2 glucoproteínas de superfície, a hemoglutina e a neuramidase. A hemoglutina é uma proteína de união que permite que o vírus entre as células epiteliais da via aérea e a neuraminidase facilita a reprodução vírica desde a célula. O contágio ocorre devido à capacidade do vírus de regenerar novos subtipos de hemoglutina e neuramidase. Contra os que a população não está protegida. Um câmbio antigênico na qual implica um ajuste genético de maior em qualquer antígeno. Podem causar uma infecção epidêmica ou pandêmica. Os câmbios mínimos, chamado de deriva antigênica, encontram a população parcialmente protegida por anticorpos da reatividade cruzada. As influências B e C sofrem câmbios antigênicos menos frequentes que a influenza A, talvez porque existem poucos vírus relacionados às espécies de mamíferos e aves. Como em muitas infecções víricas do aparato respiratório, a gripe é mais contagiosa que as infecções bacterianas das vias respiratórias. Em contraste com os rinovírus, a transmissão tem lugar quando se inalam os núcleos das gotículas e por não tocar objeto contaminado. A maioria das pessoas manifesta sintomas da enfermidade, o que incrementa a probabilidade de contágio por propagação das gotículas contagiosas. Os niños pequenos são aqueles que têm a maior probabilidade de infectar-se, assim como de disseminar a infecção. O período de incubação do vírus da influenza é de 1 a 5 dias, com 2 dias promédio. As pessoas se volvem infecciosas desde o primeiro dia antes do início dos sintomas, algo que lançou ao redor de 5 dias
se manifesta a enfermidade. A disseminação do vírus pode continuar durante cerca de 3 semanas. Pneumonia. O término pneumonia se descreve a inflamação das estruturas do parênquima pulmonar em las vias respiratórias inferiores, como os alvéolos e os bronquíolos. Esta enfermidade produz mais de 1,25 milhões de hospitalizações no ano. Nos Estados Unidos, a pneumonia é a 8ª causa de morte e a fonte mais frequente do falecimento por enfermidades infecciosas. Seus agentes etiológicos podem ser infecciosos ou não infecciosos, e a inalação do humus irritantes ou aspirações do contenido gástrico, algo que muito menos frequentes que as causas infecciosas, podem ocasionar pneumonia grave. Continuando com minha amiga falou sobre pneumonias. Se bem a taxa de mortalidade por pneumonia ha diminuído de forma notável com os antibióticos. Esta enfermedade é uma causa imediata, importante, de morte entre adultos maiores e pessoas com enfermedades debilitantes. Há havido câmbios leves ao respeito de micro-organismos que originam pneumonias infecciosas, incluindo um decremento de pneumonias por S. Pneumoniae. E um aumento que genera os outros micro-organismos, como pseudomonas, cândida e outros fungos e vírus inespecíficos. Muitas dessas pneumonias, elas padecem pessoas com defesas imunitárias deterioradas, como as que recebem fármacos imunossupressores para evitar o rechazo do transplante de medula óssea ou indivíduos que tomam anti-inflamatórios com frequência. Devido ao transplante devido ao translapso entre os sintomas e os espectros, cambiantes de los micro-organismos infectados implicados, as pneumonias se classificam cada vez mais com base no entorno onde se adquirem. Considerando esta classificação, as pneumonias podem adquirir-se em uma comunidade ou em um hospital. As pessoas com função imunitária afetada constituem uma parte de ocupação especial nas ambas categorias. As pneumonias também se classificam segundo o agente causante da infecção. Pode ser típico ou atípico. E a distribuição da enfermidade, da pneumonia globular ou bronconeumonia. As pneumonias típicas se devem à infecção por bactérias que se multiplicam fora das células, em los alvéolos, e causam inflamação e exsultato de líquidos em los espaços negros de aire. As pneumonias atípicas são ocasionadas por infecções víricas e micoplasmas que afetam o tabique alveolar e ao interstício pulmonar. Estas produzem menos sintomas e dados físicos notáveis que a pneumonia bacteriana. Por exemplo, não há infiltração alveolar nem esputo purulento, leucocitoses nem consolidação lobular em los estudos de imagem de tórax. As pneumonias bacterianas agudas se classificam segundo seu padrão anatômico de distribuição, como pneumonia lobular ou bronconeumonia. Em geral, a pneumonia lobular se refere à consolidação de uma parte ou totalidade de um lóbulo pulmonar, e a bronconeumonia, a consolidação irregular que afeta mais de um lóbulo. O termo pneumonia adquirida é mais na comunidade que se utiliza para descrever as infecções por micro-organismos que se adquirem em la comunidade e não em um hospital ou residência de retiro. Se define como uma infecção que inicia fora do hospital ou se diagnostica dentro das 48 horas que seguem ao ingresso em um hospital uma pessoa que não ha vivido em uma instituição de cuidados a largo prazo durante 14 dias ou mais antes da admissão. A pneumonia adquirida na comunidade
A su vez, pode classificar-se de acordo com o risco de mortalidade e a necessidade de hospitalização, com base na idade, na presença de enfermidades coexistentes e na gravidade do padecimento, determinados mediante a exploração física, provas de laboratório e relatos radiográficos. A pneumonia adquirida na comunidade pode ser bacteriana ou vírica. Pneumonia intra-hospitalária. A pneumonia intra-hospitalária se define como uma infecção das vias respiratórias inferiores que não estava presente lá ou se relava na incubação ao ingressar em um hospital. Suele considerar-se as infecções que apresentam 48 horas ou mais depois da admissão se contraíram em um hospital. A pneumonia é a segunda mais frequente de infecção intra-hospitalária e sua taxa de mortalidade é de 30 a 50%. Os pacientes que requerem intubação e ventilação mecânica têm um maior risco de infecção. Outros indivíduos em risco incluem aqueles que, com a função imunitária afetada, enfermidade pulmonar crônica e instrumentação das vias respiratórias, como intubação endotraqueal ou traqueotomia. Quase todas as infecções intra-hospitalares são bacterianas. Os micro-organismos causantes são aqueles presentes em ambiente extra-hospitalário, incluindo a P. aeruginosa e o Staphylococcus aureus, Enterobacter e Klebsiella, Escherichia coli e la Serratia. Os patógenos que provocam pneumonias intra-hospitalares são distintos deles que originam as pneumonias adquiridas em uma comunidade, e muitos deles já adquiriram resistência a antibióticos e são mais difíceis de tratar. Pneumonia em pessoas imunocomprometidas. Se mantém como uma das principais causas de morbilidade e mortalidade. O termo hospedeiro imunocomprometido suele aplicar-se às pessoas com diversas anomalias de las defensas. Estas abarcam a pessoas com estado de imunodeficiência primário e adquiridos que se submeteram a um transplante de medula óssea de um órgão. Indivíduos com câncer de órgãos sólidos ou hemáticos e aqueles que estão em tratamento com corticosteroides e outros fármacos imunossupressores. Aunque quase qualquer tipo de micro-organismo pode causar infecção pulmonar nas pessoas imunocomprometidas, certas classes de alterações imunitárias tendem a favorecer algumas variedades de infecções. As anomalias em la imunidade humoral predispõem de las infecções bacterianas diferentes que os anticorpos desempenham uma função importante. Entanto, as ações na imunidade celular predispõem de infecções por vírus, hongos, microbactérias ou protozoários. A neutropenia e o deterioro da função de los granulocitos, como se observam em los pacientes com leucemia, quimioterapia e depressão da medula óssea, predispõem a infecções causadas por Staphylococcus aureus, aspergillas, bacilos gram-negativos e Candida. La evolução temporal da infecção a menudo proporciona um indício do tipo de microorganismo implicado na alcumônia fulminante. Suele deber-se a uma infecção bacteriana, entanto que a início gradual, por lo general, indica infecção vírica ou microbacteriana. Pneumonias bacterianas agudas típicas. As pneumonias bacterianas seguem sendo uma causa importante de mortalidade entre os adultos maiores e as pessoas com enfermidades debilitantes. Em condições normais, o pulmão por debaixo de los brancos principais é estéril, apesar da entrada frequente de micro-organismos. A via aérea por inalação durante a ventilação ou a aspiração de secreções nasofaríngeas.
Sin saberlo, la mayoría de las personas aspiran pequeñas cantidades de microorganismos que se disseminam por las vías respiratórias superiores, sobre todo ao dormir. Por lo general, esses microorganismos não provocam infecção devido a que se aspiram em quantidades pequenas e a los mecanismos de defesa de las vías respiratórias que impedem o ingresso das vías aéreas distales. A perda do reflejo tussígeno é o dano ao endotélio ciliado que reveste as vias respiratórias. As defensas imunitárias deterioradas predispõem à colonização de infecção do aparato respiratório inferior. A aderência também desempenha uma função na colonização das vias respiratórias inferiores. Perdão. As células epiteliais de pessoas com enfermidades agudas ou crônicas são mais receptivas aos micro-organismos que causam pneumonia. Outros fatores de risco que favorecem a colonização do arbol traqueobronquial são as antibiótico-terapia, que altera a biota bacteriana normal, a diabetes, o tabaquismo, a bronquite crônica e a infecção vírica. As pneumonias bacterianas quase sempre se classificam de acordo com seu agente etiológico. Isto é assim porque as características clínicas e morfológicas e, por conseguinte, os efeitos terapêuticos a menudo variam em o agente causal. Pneumonia pneumocócica. A espécie Streptococcus pneumoniae sigue sendo a causa mais frequente de pneumonia bacteriana. Esta bactéria é um diplococo gram-positivo que possui uma cápsula de polissacarídeos. A virulência do pneumococo se deve a sua cápsula, a qual impede ou retrasa a sua digestão por los fagócitos. O polissacárido é um antígeno que desencadena, sobretudo, na resposta aos linfócitos B, com produção de anticorpos. Em ausência de anticorpos, a eliminação de los pneumococos do corpo se apoia ao sistema reticuloendotelial e em los macrófagos do baço, que desempenham uma função muito importante na depuração de micro-organismos. O anterior, junto com a participação do baço na produção de anticorpos, incrementa o risco de bacteremia pneumocócica em pessoas com asplenia anatômica ou funcional, como nos ninhos com anemia drepanocytica, também conhecida como enfermidade das células falciformes. A etapa inicial em la patogenia de la infecção pneumocócica é a união do microorganismo ao morro das células da nasofaringe. E sua colonização está último não equivale à presença de signos de infecção. As pessoas saudáveis podem estar colonizadas e portar o microorganismo sem indícios de enfermidades. Essas pessoas disseminam cepas particulares de pneumococos, sobretudo aquelas que são resistentes a antibióticos. O processo patológico que a pneumonia pneumocócica se divide em 4 etapas: edema, hepatização roxa, hepatização gris e resolução. Enfermedade de los legionários. Esta infecção é uma forma de broncopneumonia causada por um bacilo gram-negativo Legionella pneumoniphila. A transmissão de persona a persona não está com 19 provada e a infecção quase sempre tem lugar ao captar o microorganismo do ambiente. Por lo general, a infecção se apresenta quando algo que contém o microorganismo patógeno forma aerosoles com gotículas de dimensões adequadas e é inalada ou aspirada por um hospedeiro suscetível. A enfermidade se conheceu por primeira vez e recebeu seu nome depois de uma epidemia de pneumonia grave. E para alguns letal, que se desenvolveu entre os delgados
delegados da Convenção de la American Legion de 1976 em hotel de Filadélfia. La propagação da infecção se rastreou hasta um sistema de ar acondicionado com enfriamento à base de água. As pessoas saudáveis contraem a infecção, pero o risco é maior entre fumadores, indivíduos com enfermidades crônicas e aqueles com imunidade mediada por células deterioradas. Pneumonia primária típica. Esse tipo de pneumonia provocada por uma variedade de agentes é mais habitual Mycoplasma pneumoniae. As infecções por micoplasma são particularmente frequentes entre meninos e adultos ou jovens. Entre outros agentes etiológicos, são os vírus vírus da influenza, é o VSR, adenovírus, rinovírus e o vírus da rubéola e la varicela. E a bactéria Chlamydia pneumoniae, em alguns casos, a causa se desconhece e as pneumonias atípicas se caracterizam por manchas nos pulmões confinadas em grande medida ao tabique alveolar e ao interstício pulmonar. O término atípica se denota na inexistência de consolidação pulmonar, na produção de quantidades moderadas de esputo e aumento moderado de leucócitos e na ausência de exudado alveolar. Os agentes que causam a pneumonia atípica dañam o tejido das vias respiratórias e suas defensas, por lo qual predispõe a infecções bacterianas secundárias. Da forma esporádica de la pneumonia atípica suele ser leve, com uma taxa de mortalidade baja. Sin embargo, pode alcançar proporções epidêmicas com gravidade intensificada, maior mortalidade, como nas pandemias de gripe de 1915 a 1918. Ahora iré a pasar a mi compañero Leonardo. No, usted habla estos dos, más dos áreas. A tuberculose é a principal causa da morte à escala mundial por um só agente infeccioso. Ao redor de 10,4 milhões de pessoas estão infectadas no mundo. Isto inclui a los milhões de indivíduos que se pensa que têm uma infecção latente por microtuberculose. A Organização Mundial da Saúde estima que existam mais de 9 milhões de novos casos de tuberculose cada ano em todo o mundo. Com a introdução dos antibióticos na década de 1950, os Estados Unidos e os outros países ocidentais desfrutaram de uma prolongada disminuição de las infecções hasta mediados de los 80 anos. Mi compañero Leonardo, ¿quiere hablar ahora? No, sí, usted, el último ahora. ¿Es el último? A partir de esse momento, a taxa de infecções aumentou, sobretudo entre os indivíduos infectados por VIH. A tuberculose é mais frequente nos estrangeiros, procedentes de países com alta incidência de tuberculose e residentes de entornos de alto risco, como centros correccionales, instituições terapêuticas para farmacodependentes e albergues para as pessoas sem hogar. Se han detectado episódios de uma forma de tuberculose resistente a fármacos, o que se complica a secreção de medicamentos e modifica a duração do tratamento. A tuberculose é uma enfermidade infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis. Las micobactérias são bactérias aeróbias, drogadas e com forma de bacilo que não produzem esporas. São similares a outros micro-organismos bacterianos, exceto por uma cápsula ceruminosa que las hace mais resistentes à destruição. O micro-organismo pode sobreviver em lesões necróticas, antiagudas e qualificadas, assim como reiniciar seu crescimento. A infecção por Mycobacterium tuberculosis, ou MINIS, se dissemina de forma aérea mediante as partículas diminutas
e invisíveis denominadas núcleos goticulares, que provêm de pessoas com tuberculose ativa, la tos, los estornudos e o habla criam gotículas respiratórias. Las infecciones micóticas, los hongos se clasifican como levaduras y hongos filamentosos. Las levaduras son redondas y crecen por germinación. Los hongos filamentosos tienen estructuras tubulares llamadas hifas y crecen mediante las ramificaciones y formación de esporas. Algunos hongos son dimorfos, y lo cual significa que crecen como levaduras a temperaturas corporales y como morros a temperaturas ambientales. Una clasificación simple de las micoses o enfermedades causadas por los hongos las divide en micoses superficiales, cutáneas, subcutáneas o profundas, que podem llamar também sistêmicas. Las micoses superficiales, cutáneas ou subcutâneas, causam enfermedades em la piel, el cabello y las uñas. Las infecciones micóticas profundas pueden producir infecciones pulmonares y sistémicas y às vezes son mortales. Los hongos virulentos que viven libres en la naturaleza y el suelo o la materia orgánica en decomposición ocasionan estas infecciones. Con frecuencia están confinadas a ciertas regiones geográficas. Los más habituales son los hongos diformes, entre los que están UH capsulatum, que é a histoplasmastose, o C. imitis, que é o coccidioido micosis, e o Dermatidis, que é o blastomicoses. Estes hongos formam esporas infecciosas que entram em el cuerpo humano através do aparato respiratório. A maioria das pessoas que se infectam com estes hongos manifestam solo sintomas menores ou nenhum em absoluto. Solo uma minoria desarrolla uma enfermidade grave. A resposta imunitária celular do hospedeiro é primordial para controlar essas infecções. Por lo general, os hongos patológicos não produzem toxina em el hospedeiro, induzem uma resposta de hipersensibilidade retrasada mediada por las células. La imunidade celular é mediada por linfocitos T específicos para um antígeno e macrófagos ativados por las citocinas que causam propriedades fungitivas. As lesões pulmonares primárias consistem em acumulações de macrófagos saturados de micro-organismos e lesões similares que se formam em los gânglios linfáticos e drenam a zona. Essas lesões produzem granulomas completos com células gigantes e podem experimentar necrose central e calcificação similares a las de la tuberculose primária. Aunque a maioria das infecções micóticas são assintomáticas, é possível que sejam graves e incluso mortais em pessoas que passaram por exposições intensas, que têm insuficiência imunitária subyacentes ou que manifestam uma enfermidade progressiva não identificada ou sem tratamento. As pessoas com imunopatias, em particular as que padecem infecções por VIH, estão particularmente predispostas a desenvolver uma infecção disseminada. A histoplasmose é causada por el hongo diforme. A maioria dos casos em los Estados Unidos se apresentam em los vales de los principais rios del Oeste Médio, o el Ohio e el Mississippi. Los microorganismos crescem no suelo e outras zonas enriquecidas com excretas de aves e heces de morcélagos. O coccidiomicosis, também conhecido como a febre del vale, é uma infecção micótica frequente
cuya causa es la inhalación de esporas de Coccidioides postadaceae. El blastomicosis es una infección micótica por inhalación de esporas de dermatitides. La enfermedad es más frecuente en el sureste, el norte central de los Estados Unidos, sobre todo en las zonas que rodean en cuencas de los ríos Mississippi, Ohio y los Grandes Lagos. A menudo se encuentra en suelos también y que tienen vegetación o madera descompuestas. El cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar es la causa principal causa de muerte en todo el mundo. El tabaquismo está implicado en la mayoría de los casos del cáncer de pulmón. El riesgo de padecer carcinoma pulmonar entre los fumadores aumenta con la duración del hábito y la cantidad de cigarrillos fumados por el día. Los riesgos industriales, como la exposición a albuestos, incrementan la probabilidad de padecer el cáncer. Como el cáncer pulmonar tiene desarrollo subclínico, a menudo está muy avanzado cuando se diagnostica. Ese hecho explica que a baja tasa de sobrevivencia a 5 años. El carcinoma, que constituye 95% de todos los tipos de cáncer pulmonar primario, hoy en día se subdivide en 4 categorias principales: carcinoma espinocelular, adenocarcinoma, carcinoma de las células grandes y carcinoma microcítico. Con el fin de determinar su estadio y tratamiento, el cáncer pulmonar se divide en CPM y CPNM. La principal causa de clasificación en casi todos los CPM tienen metástasis el momento del diagnóstico. Las manifestaciones del cáncer pulmonar pueden distribuirse en la afectación del pulmón y las estructuras adyacentes, los efectos de la diseminación local y las metástasis, así como los síndromes paraneoplásicos, incluyendo disfunciones endócrinas, neurológicas y hemáticas, como otras de cáncer. El pulmonar causa sintomas inespecíficos, por ejemplo, anorexia, la pérdida de peso. Los métodos de tratamento incluyen intervención quirúrgica, radiación, quimioterapia. El aumento actual del cáncer pulmonar entre los adultos mayores, aquellos con 65 años de edad o más, condujo a replantear las estrategias terapéuticas para este grupo de edad, con la tendencia a bajar el tratamiento en la edad fisiológica y no en la cronología. El carcinoma del pulmón microcítico, los CPM, se caracteriza por un tipo distinto de célula, de tamaño pequeño, redonda, alveolada y que se aproxima al tamaño de un linfocito. Las células crecen en acúmulos y que no muestran organización glandular ni plana. Los estudios son microscópicos, electrónicos, demuestran la presencia de gránulos neurosecretores en algunas de las células tumorales, similares a los encontrados en epitelio bronquial, fetal o neonatal. Carcinoma pulmonar no microcítico. Los CPNM incluyen los carcinomas espinocelulares, los adenocarcinomas y los carcinomas de células grandes. Igual que los CPM, estos pueden sintetizar productos bioactivos y producir síndromes paraneoplásicos. El carcinoma espinocelular se detecta con mayor frecuencia en hombres y se correlaciona de forma cercana con el tabaquismo. Tiende a originarse en los broncos centrales, como el crecimiento intraluminal, y por consiguiente puede detectarse de manera más temprana con un análisis citológico del esputo
A diferencia de otras formas de cáncer pulmonar, tiende a expandirse hacia el centro de los broncos primarios y los ganglios linfáticos iliares y a diseminarse fuera del tórax más tarde que otros tipos de cáncer broncorrenos. El cáncer espinocelular se relaciona con los síndromes paraneoplásicos que generan la hipercalcemia. Adenocarcinoma hoy en día es el tipo más frecuente de cáncer pulmonar en la Norteamérica. Su vínculo con el tabaquismo es más débil que el carcinoma espinocelular. Es el tipo más habitual de cáncer pulmonar en mujeres y no fumadores. Los adenocarcinomas tienen su origen en el tejido bronquiolares y alveolares del pulmón. Estos tumores tienden a ubicarse con mayor frecuencia en la periferia en comparación con los sarcomas espinocelulares y a veces se relacionan con áreas de cicatrización. Es posible que las cicatrices se deban a infartos previos, cuerpos extraños metálicos, heridas e infecciones granulomatosas, como la tuberculosis. En general, los adenocarcinomas tienen un peor pronóstico etapa por etapa que los carcinomas epinocelulares. Carcinoma de las células grandes. Este tipo de células poligonales grandes tiene un grupo de neoplasias muy anaplásicas y difíciles de clasificar, como carcinoma espinocelular y o adenocarcinoma. Tiende a presentarse en la periferia del pulmón e invadir los bronquios de los segmentos y las vías respiratorias más grandes. Tiene un mal pronóstico debido a su tendencia a diseminarse muy pronto a sitios lejanos en su evolución. Enfermedades respiratórias em niños. As enfermedades respiratórias agudas são a causa mais frequente de afecções em la infância. A imadurez do aparato respiratório é a principal causa de morbilidade e mortalidade em los lactantes prematuros, inclui o nascimento. Os pulmões não estão por completo maduros, por lo que o crescimento e a maduração adicionais continuam e a bem entrada na infância. O desarrollo de los pulmones pode dividir-se em 5 períodos: embrionário, pseudoglandular, canalicular, sacular e alveolar. O desarrollo do aparato respiratório empieza com um período embrionar, de 4 a 6 semanas de gestação. Durante este lapso, um brote bronquial rudimentário se ramifica desde o esôfago para iniciar a formação de las vías respiratórias e los espaços alveolares. O brote bronquial se divide em 2 brotes pulmonares que crescem em cada lado. E do lado direito dá origem a 2 brotes bronquiales secundários e à esquerda brote bronquial secundário esquerdo. Como consequência, em la idade adulta, há 3 brônquios principais primários e 3 lóbulos pulmonares em la direita e solo 2 brônquios principais e 2 lóbulos pulmonares em lado esquerdo. Cada brote secundário bronquial experimenta depois uma ramificação contínua. Los bronquios terciários segmentários, 10 em el pulmão direito e 809 em el pulmão esquerdo, começam a formar-se durante a 7ª semana. A vasculatura pulmonar é a derivação do mesênquima pouco depois de sua aparição. Os brotes bronquiales estão rodeados por plexo vascular em qual parte da aorta e drena em las venas somáticas maiores. Este plexo vascular se conecta com a artéria e las venas pulmonares em la 7ª semana de gestação, durante o período pseudoglandular, que é da semana
5 hasta la 16. Los pulmones parecen una glándula. En este lapso se forman las vías respiratorias conductoras. A la 17ª semana, todos los elementos principales del pulmón ya están formados, excepto las estructuras del cambio de gas. La respiración es imposible porque las vías respiratorias terminan en conductos ciegos. El periodo canicular es de la semana 17 hasta 27, marca la formación de los alvéolos primitivos. Las luces de los bronquios y los bronquiolos se vuelven más grandes y los tejidos pulmonares se tornan mucho más vascularizados hacia la semana 24. Cada bronquiolo ha dado origen a 2 o más bronquiolos respiratorios. La respiración es posible en este momento porque ya se desarrollaron algunos alvéolos primitivos en los extremos de los bronquiolos. El desarrollo de la respiración en el feto y neonato. El pulmón fetal es el órgano excretor y los líquidos electrolitos se secretan dentro de los espacios de aire potenciales. Al parecer, este líquido es importante para estimular el desarrollo alveolar, para que se complete la transición de la vida intrauterina a la extrauterina. Este líquido debe eliminarse de los pulmones poco después del nacimiento. Se supone que la excreción del líquido cesa al inicio del trabajo de parto. Durante el proceso del nacimiento, la presión en el tórax fetal hace con que el líquido se expulse por la boca y la nariz. Cuando los pulmones se expanden después del nacimiento, el líquido pasa a los tejidos que rodean a los alvéolos y luego se absorbe en los capilares pulmonares y se elimina mediante el sistema linfático. Los movimientos de la respiración fetal ocurren en el útero. La rapidez y amplitud de estos movimientos son irregulares, con variaciones de 30 a 70 respiraciones por minuto, más o menos, y se vuelven más rápidos conforme avanza el embarazo. Como son rápidos y superficiales, estos movimentos no desplazan el líquido dentro o fuera de los pulmones fetales. En lugar de ello, se supone que condicionan los músculos de la respiración y estimulan el desarrollo de los pulmones. Los movimientos de respiración en el feto vuelven más rápidos en respuesta al aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y se tornan más lentos con la reacción a la hipoxia. La principal diferencia entre las respiraciones fetal y neonatal es que hay una separación compleja entre el intercambio de gas y los movimientos respiratorios en el feto. El abastecimiento y intercambio de gases depende por completo de mecanismos maternos que controlan la circulación de la placenta. Al nacer, la dependencia de la circulación placentaria termina y el lactante debe integrar las dos funciones antes separadas de intercambio de gases y movimientos respiratórios, segundos después de cortar el cordón umbilical. El recém-nascido toma su primera bocanada de aire e inicia la respiración rítmica que persiste a lo largo de su vida. La resistencia de las vías respiratorias, la inflamación pulmonar normal requiere un movimiento ininterrumpido de aire a través de las vías respiratorias extratorácicas, nariz, faringe, laringe, tráquea superior e intratorácicas, bronquios y bronquiolos. El neonato de las 0 a 4 semanas de edad respira de modo predominante a través del nariz y no se adapta bien a la respiración bucal. Cualquier obstrucción en el nariz o la nasofaringe puede aumentar la resistencia de las vías respiratorias superiores e incrementar el trabajo respiratório. Agora vou passar para meu companheiro Altimar.
Olá, boa tarde a todos. Vou falar sobre volume pulmonar e intercâmbio gaseoso. A capacidade funcional residual em ar que queda em los pulmões ao final da respiração normal. Desempenha uma função importante em el intercâmbio de gases do lactante. Em um lactante, a capacidade funcional residual tem lugar a um volume pulmonar maior que em el niño mais grande ou em adulto. Este volume, ao final da respiração mais grande, é o resultado de uma frequência respiratória mais rápida, o qual deixa menos tempo para a respiração. Não obstante, o aumento do volume residual é importante para a neonatal por várias razões. Manter as vias respiratórias residual é importante para o natal, aberta em todas as fases de la respiração. Favorece a reabsorção de los líquidos intrapulmonares, mantém mais uniforme a expansão pulmonar e melhora o intercâmbio de gases. Durante o sonho ativo, o tono dos músculos das vias respiratórias superiores é reduzido em tempo invertido na respiração é mais curto e a atividade intercostal que estabiliza a parede torácica é menor. A consequência de todo o anterior é um volume menor de gases menos óptimo. Contra de la ventilação. Por lo regular, a expressão de oxigênio arterial é feto varia de 25 a 30 ml. E a expressão de dióxido de carbono são de 45 a 50 ml, sem importar qual seja o movimento respiratório. Qualquer diminuição nas concentrações de oxigênio causa um sonho tranquilo em el feto com a interrupção subsequente de los movimentos respiratórios. Ambos provocam a redução no consumo de oxigênio. O câmbio a oxigênio derivado do pulmão areado em nascimento aumenta de imediato o PO. Em poucas horas se incrementa a quase 70 mg. Essas concentrações que excedem em grande medida os valores fetais fazem que os quimiorreceptores que detectam as concentrações de PO arterial se volvem silêncio sós durante vários dias. Infecção respiratória em el lactante ou ninho pequeno. A maioria de las alterações respiratórias é o lactante ou ninho pequeno produz decremento em la distensibilidade pulmonar ou um incremento de la resistência em las vias respiratórias que se manifestam por câmbio em los patrões respiratórios, distorções de las costilhas, que são as restrições, né? E sonidos audíveis e utilização de músculos acessórios. Os niños com alterações pulmonares restritivas, como edema pulmonar ou SDR, respiram a frequência mais rápida e seus desplazamentos são superficiais. Em granudo, é ruído duplo emitido durante a respiração. Um granudo respiratório é frequente quando o ninho intenta aumentar a pressão ao final da respiração e, desse modo, prolongar o período de intercâmbio do oxigênio e de oxigênio através da membrana alveolo-capilar. O aumento da resistência da via respiratória tem lugar nas vias respiratórias extratorácicas ou intratorácicas, quando a obstrução se
encontra em las vias respiratórias estas torácicas, a respiração é mais prolongada que a respiração. Em haleto nasal, extratimento de luz orifícios nasais ajuda a reduzir a resistência nasal e a conservar a permeabilidade das vias respiratórias. Esse pode ser um signo de aumento do trabalho respiratório em alasgo importante em lactante. Las restrições respiratórias do tecido liso que rodeia levam em la obstrução das vias respiratórias em lactante e ninhos pequenos. Enfermidade respiratória em neonatal. O período neonatal é uma transição de la dependência placentária à la respiração de ar. Esta transição requer um funcionamento do sistema tenso ativo e o acondicionamento de los músculos da respiração e o estabelecimento de las circulações pulmonares sistêmicas paralelas. As alterações respiratórias surgem em lactatura ou com outros problemas que alteram esta transição. As afecções respiratórias broncopulmonar. Síndrome de dificuldade respiratória. O síndrome de dificuldade respiratória ou enfermidade de membrana e ainda as causas mais frequentes da afecção respiratória em lactante prematuro. Em estes lactantes, a imadurez com a insuficiência da substância tensoativa conduz ao colapso alveolar. A incidência de SDR é mais alta entre lactantes e varões prematuros, caucásicos de madres diabéticas e aqueles que há padecido asfixia, hipotermia e partos precipitados, ou por cesárea, quando se pratica antes de los 38 semanas de gestação. Displasia broncopulmonar. A displasia broncopulmonar é uma enfermidade crônica que aparece em lactante prematuro que foi tratado com ventilação mecânica durante muito tempo, sobretudo por SDR. Se considera que o padecimento está presente se ele recém-nascido depende de oxigênio às 36 semanas depois de la gestação. Infecções respiratórias em niños. Em los niños, as infecções do aparato respiratório são frequentes. E ao que são molestas suelen ser graves. As infecções habituais se devem a que o sistema imunitário de los lactantes e niños pequenos não se ha exposto a muito agentes patógenos ordinários. Por consequente, teme a contrair infecções com cada nova exposição. A maioria de estas infecções não são graves. Sin embargo, as pequenas dimensões de las vias respiratórias do lactante ou niños tendem a ser o fluxo de ar insuficiente e as obstruções. Por exemplo, uma infecção que só causa dolor de garganta e aquela em um adulto pode produzir uma obstrução grave de las vias respiratórias em um niño pequeno. Infecções de vias respiratórias superiores. As infecções agudas das vias respiratórias superiores, importantes em lactantes e niños pequenos, incluem a laringotraqueia, bronquites vírica, as traquites bacteriana e as epiglotites.
Laringotraqueotropistitis é mais habitual. Isso ela se benigna e autolimitada. La traqueotitis bacteriana é pouco frequente, pero pode apresentar-se em niños que padecem muitas infecções respiratórias de origem vírica. La epiglotitis é uma enfermidade que avança com rapidez e põe em risco a vida. Laringotroqueobronquites víricas. Las laringotroqueias bronquites se caracteriza por la presença de estridor em la inspiração ronqueira e tosse peruana. Ludwig britânico utiliza o termo no grupo, é chamado de cuervo, e, sem dúvida, assim é como sem oxigênio interno. Laringotroqueobronquitis vírica é uma infecção que afeta a laringe, a traqueia e os brônquios. Os vírus de la para-influenza originam a maioria dos casos. Outros casos incluem adenovírus, rinovírus, VFR e vírus de la influenza A e B. Laringotraqueobronquitis espasmódica se manifesta com sintomas similares à luz de laringotitis bronquitis vírica aguda. Como o ninho não tem febre e não apresenta outro em que pródromo vírico, se supõe que sua origem é uma alergia. Laringotraqueobronquitis espasmática se apresenta de maneira característica por la noite e tende a recorrer com as infecções do aparato respiratório. Em episódios, suelen durar várias horas e podem recorrer várias noites seguidas. A maioria dos niños com laringoproquititis espasmáticas podem atender-se em um lugar, um ambiente úmido, umidificador de água fria para a habitação, ducha aberta em um banho, diminui a irritação e evita que as secreções se sequem. Em seu defeito, se não se obtém resultado satisfatório para abrir as vias respiratórias, deve levar-se ao ninho ao aire frio do exterior, o qual, em algum caso, pode ajudar a que respire. Traqueotitis bacteriana. Esta enfermidade também se chama laringotraqueobronquitis bacteriana. É uma infecção rara de la traqueia secundária a uma bactéria. A menudo é aureus. Se detecta, por lo general, segue a uma infecção respiratória vírica. As manifestações são similares às de laringotraqueobronquitis vírica. Aspecto que o ninho requer um antibiótico, porque uma bactéria é a causante da infecção. Esse ninho deve diagnosticar-se e atender-se rápido. De lo contrário, pode haver insuficiência respiratória aguda. Ou seja, esse ninho pode ir a óbito. Vamos ver? Epiglotitis. A epiglotitis aguda é uma condição alarmante que pode ser lental, que se caracteriza por edema inflamatório da zona supralórrica, incluída a epiglottis e a estrutura faríngea. Inicia de forma repentina e leva em risco de obstrução de vias respiratórias e asfixia. Em lá passado, a H-influenza, H-influenza de tipo B era o agente etiológico identificado com maior frequência, graças ao uso extendido de vacinação trata H-influenza de tipo B, agora é menos frequente. Por lo tanto,
outros agentes, como Streptococcus pylorhinis e S. pneumonia e S. aureus. Distintivo. Se senta com a boca aberta e barbilha hacia adelante. Tem dificuldade para deglutir, uma voz amortiguada, babeia, tem febre, uma irritação extrema fora do normal. É evidente que a dificuldade de moderada agrave para respirar. Há estridor respiratório e, às vezes, respiratório. Estanchamento de luz orifícios nasais e intercostais. Em questão de horas, a epiglotitis pode avançar hasta a obstrução completa das vias respiratórias e morte. A menos que se inicie o tratamento, a epiglotitis é uma urgência médica e requer a colocação imediata de ventilação mediante uma sonda endotraqueal ou traqueotomia. Infecções de vias respiratórias inferiores. Este tipo de infecções produz atrapamento diário com a respiração prolongada. As sibilâncias são resultado de broncoespasmo, a infecção de mucosa e edema. Em ninho, apresenta aumento do esforço respiratório e de la frequência respiratória e sibilâncias. Se a infecção é grave, também há intrações intercostales marcadas e signos de insuficiência respiratória iminente, bronquiolitis aguda e vírus sincitial respiratória. A bronquiolitis aguda é uma infecção vírica de las vias respiratórias inferiores, cuja causa frequente é a VSR. Outros vírus, como o para a influenza 3 e alguns adenovírus, assim como micoplasma, também pode ocasioná-la. Vamos ver? A infecção produz obstrução inflamatória das vias respiratórias pequenas e necrose de revestimento das células das vias respiratórias inferiores. Casi sempre se apresenta durante os primeiros anos de vida, com incidência massa entre os 3 e 6 meses de idade. E a origem do padecimento suele ser um membro de la família que padece uma enfermidade respiratória menor. Signo de insuficiência respiratória iminente. Os problemas respiratórios de los lactantes e los niños pequenos e menudos se originam de maneira repentina e sua recuperação suele ser rápida e completa. Los niños risco de sofrer obstrução de vias respiratórias e insuficiência respiratória como resultado de alterações obstrutivas ou uma infecção pulmonar. O niño com epiglotitis está em risco de padecer obstruções de vias respiratórias. E o niño com bronquiolitis corre o risco de insuficiência respiratória resultante do deterioro de intercâmbio de gases. Os niños com insuficiência respiratória iminente com enfermidade de via respiratória mais acelerada, mais rápida. Uso exagerado dos músculos acessórios, retrações que são mais intensas em los niños que eles adultos devido ao tórax mais distendido. Estanchamento de luz orifício nasal e grunhido durante a
Listo. Para de gravar, Otávio.